Olá, queridos e queridas, paz do Senhor. Eu sou a presbítera Raquel Castro, da INV de Deus Cascadura, na sede. Estou aqui muito honrada para o curso de capacitação de professores, auxiliares e berçaristas do ano de 2021, nosso ano da força, trabalho e fé, para conversar e refletir um pouquinho com vocês sobre autoconhecimento. Como o autoconhecimento é importante para que nós possamos ser melhores obreiros, para que nós possamos ser melhores em todos os nossos relacionamentos, para que em última instância nós possamos ser melhores servos do Senhor, que nós possamos ser melhores pessoas, né? Nós conhecermos a nós mesmos, sabermos como lidar com as nossas características e também refletir sobre isso à luz da palavra do Senhor. Então, nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre esse tema nos próximos minutos. Na minha área de trabalho, na minha área de formação, eu sou especialista em desenvolvimento humano, trabalho com coaching, com mentoria, com análise comportamental, com diferentes tipos de ferramentas, né? E para falar de autoconhecimento, nós poderíamos falar de personalidade, nós poderíamos falar de traços comportamentais, de características de relacionamento, mas eu escolhi, né? Deus falou no meu coração e eu escolhi conversar com vocês sobre temperamento, uma parte mais simples da gente entender e que pode fazer muita diferença no dia a dia se a gente no Senhor buscar direção para trabalhar isso, tá? Primeiro, eu quero trazer para os irmãos e para as irmãs, né, a questão da origem da palavra temperamento. Talvez você já tenha escutado, seu temperamento é forte, seu temperamento é difícil, é bom, é ruim, é agradável, mas você nunca parou para pensar sobre o que é temperamento, né? Então, se a gente for lá na origem da palavra, né, lá no latim, temperamento é mistura de coisas em determinadas proporções. Você pode lembrar também da palavra tempero, né? A gente põe mais pimenta, a gente põe mais sal, a gente faz diferentes proporções de ingredientes para dar gosto diferente nas coisas. Então, o que o Papai do Céu, na sua infinita sabedoria, fez, né? Criou as pessoas com diferentes tipos de temperamentos para que o mundo, além de povoado, fosse temperado, né? Para que a gente tivesse pessoas com todos os tipos de perfis. E isso é bênção, né? As pessoas serem diferentes da gente faz a gente aprender com elas, faz a gente se desenvolver com elas, mas na mesma medida que isso acontece, também pode gerar um pouquinho de conflito, um pouquinho de estranhamento. Como é que eu lido com esse outro que se comporta diferente, que pensa diferente? Então a gente vai refletir um pouquinho sobre isso, vai passear um pouquinho sobre as associações que se fazem dos estudos de temperamento com os temperamentos de personagens bíblicos e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre aquele nosso temperamento transformado que é o fruto do Espírito. Combinado? Então vamos lá, né? Eu tenho aqui alguns materiais, eu estou armada com a minha espada, né? Então eu tenho aqui alguns materiais para a gente conversar. E já começa essa reflexão dizendo que em Cristo nós somos livres, né? Em Cristo nós somos livres para ter o nosso temperamento e também para ter um posicionamento a partir daquele temperamento que o Espírito Santo nos transforma, que é o fruto do Espírito. Quando a gente fala propriamente da palavra temperamento em relação ao comportamento humano, o que é, né? É o estado próprio que condiciona a reação de cada pessoa. Algumas pessoas têm uma reação mais enérgica, outras pessoas mais melancólicas, né? Se você parar para pensar no seu colega de ministério, no obreiro que serve com você, nas pessoas da sua casa, da sua família, você com certeza vai encontrar esses diferentes tipos de temperamento que eu vou trazer aqui agora, tá? E já vou fazer uma associação rápida aí com os personagens da Bíblia. Os estudos de temperamento dividem eles em 4 tipos de temperamento: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Algumas palavras que a gente não usa muito, talvez que causem um pouquinho de estranheza, mas é muito simples de entender, tá? O temperamento colérico, ele é associado ao apóstolo Paulo, né? Que a gente tanto conhece da trajetória e da carreira cristã. O que é ser uma pessoa colérica? Preste atenção para ver se a gente está falando de você. Enérgico, resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, líder, audacioso. Será que é você?
E essa mesma pessoa colérica que eu acabei de falar várias qualidades, né, várias coisas que você pode estar aí torcendo, sou eu, né? Essa mesma pessoa ela pode ser iracunda, sarcástica, impaciente, prepotente, intolerante, vaidosa, autossuficiente, insensível, astuciosa. Percebe que todo temperamento tem suas qualidades e seus possíveis defeitos? Importante é a dose, importante é a sabedoria, e a sabedoria vem do Senhor, né? Que a gente possa nunca esquecer isso. Falando do temperamento sanguíneo, que é relacionado ao apóstolo Pedro, os sanguíneos são comunicativos, destacados, entusiastas, afáveis, bons de relacionamento, né? Simpáticos, bons companheiros, compreensivos, crédulos. Mas eles também são volúveis, indisciplinados, impulsivos, inseguros, egocêntricos, barulhentos, exagerados e medrosos. Talvez você esteja falando assim, presbítero, eu tenho algumas dessas características, mas eu não tenho todas. Por quê, meus queridos? Porque a gente tem um temperamento, mas a gente tem uma criação, a gente tem um ambiente onde a gente vive que potencializa ou que minimiza esse temperamento, né? Então, talvez algumas características que estejam na sua natureza não sejam tão desenvolvidas pelo ambiente que você vive hoje ou pelo ambiente que você cresceu, né, viveu na infância. Falando do temperamento fleumático, nós temos Abraão, né? É o temperamento associado a Abraão. Calmo, tranquilo, cumpridor eficiente, conservador, prático, líder, diplomata, bem-humorado. Ao contrário, possíveis oportunidades aí do fleumático: calculista, temeroso, indeciso, contemplativo, desconfiado, pretensioso, introvertido, desmotivado. E falando aí do último dos 4 temperamentos, o melancólico, que é associado a Moisés, né? Que nos pontos positivos a gente tem habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, idealista, leal, dedicado, quanta coisa boa. Mas, né, toda moeda tem 2 lados. Quem é melancólico pode ser egoísta, parecer um pouco amuado, pessimista, teórico demais, confuso, antissocial, crítico, inflexível. O que eu quero, queridos, trazendo esses 4 tipos de temperamentos e associando eles aos personagens bíblicos? Eu quero convidar os irmãos à reflexão que nós temos várias características que são inerentes ao nosso temperamento, mas que nós temos livre-arbítrio, poder de decisão, e que na mesma medida que a gente pode ter algumas dessas características negativas que estão aqui, nós podemos fazer grandes coisas em Deus como esses grandes homens de Deus fizeram. Então, o primeiro convite que eu faço para vocês é: pensem um pouquinho no perfil de vocês, no temperamento de vocês, né? Eu sou mais sanguíneo, sou mais colérico. Os comportamentos e os temperamentos eles podem ser misturados, né? Eles podem aparecer em 2 e até em 3, né? Sempre tendo um predominante. Mas o meu objetivo aqui, queridos de verdade, não é que você faça um teste, um inventário e no final desse vídeo você diga: oba, eu sou colérico, eu sou sanguíneo, eu sou fleumático, eu sou melancólico. É que você reflita que em Cristo você é livre para usar o seu temperamento da melhor maneira possível, para potencializar as suas qualidades, para minimizar os seus defeitos, para colocar a serviço do Senhor os seus talentos, o melhor que você tem, né? E aí eu quero trazer para vocês o que de melhor a gente pode pensar em características de personalidade, né, de temperamento, que é o fruto do Espírito, é aquilo que quando a gente recebe o Senhor Jesus, quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, a gente passa a ter direito, a ter acesso, a entrar num processo de desenvolvimento para ter desse fruto, né? Então lá em Gálatas 5, você da escola infantil, né, professor, auxiliar, certamente já fez uma tangerina cheia de gominhos para ensinar as crianças sobre o fruto do Espírito, né? As berçaristas ainda não trabalham esse tema, né? Ficam muito lá com os bichinhos na Arca de Noé, mas certamente você que lida com os maiorzinhos já fez algum trabalho nesse sentido, e é bênção a gente poder ensinar para os pequenos que de pedacinho em pedacinho, assim como uma fruta, é que a gente se desenvolve e que a gente cresce no Espírito Santo. Então, Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei.
Eu fico por aqui, meus queridos, com um grande desejo de que vocês reflitam, se conheçam, que vocês saibam que vocês são de Deus e que Deus sabe a melhor maneira de usar o temperamento de vocês. E que no momento que vocês possam achar, né, que estão passando da medida, que estão agindo de uma maneira que não deveria, que vocês possam orar ao Senhor e pedir: Senhor, me dá o fruto do teu Espírito, porque contra esse fruto não há lei, e vocês serão cada vez melhores berçaristas, professores, auxiliares, servos do Senhor, nesse ministério infantil onde o Senhor chamar vocês. Fiquem na paz, que Deus abençoe muito, ainda tem muito curso pela frente. Um grande beijo, tchau, tchau.